alunos do quinto ano, bem-vindos a mais uma aula de geografia. E nós vamos iniciar um assunto novo, né? Infelizmente ainda não podemos estar juntos, mas espero que todos vocês estejam podendo acompanhar as aulas. Muita saudade de vocês, hein? Bora lá para mais um assunto novo. Os slides estão aí com cara nova para vocês, bem legal, né? Espero que todos vocês estejam acompanhando bem. E como é que funciona? Daquela mesma forma. Vou acompanhando o raciocínio com vocês, esse novo tema, a litosfera, ele está lá na página 35. Então, vamos comigo iniciar esse novo assunto. Gente, a gente ainda não falou da biosfera, mas nós já falamos da atmosfera, que é a camada de gases, que é a camada de ar, né, que envolve o planeta. Nós falamos da hidrosfera, água, esfera, camada, né, ou esfera de água, que a gente viu nas aulas anteriores. E agora nós vamos saber o que é litosfera, o que envolve, né? Litosfera é mais uma camada do nosso querido planeta Terra. Então, bora lá. O que é essa litosfera? Quais as características? Do que ela fala? Gente, vocês já viram, né, que todos os nossos slides aí, eles têm essa imagenzinha aqui bem legal, que é bem explicativa para vocês. E o que é a litosfera? Aí no livro de vocês tem um conceito bem básico, mas bora ver o que diz aqui na imagem. A litosfera é a parte mais externa da Terra. O que é a parte mais externa da Terra? É porque a gente tem o interior da Terra, né? Nós temos várias camadas e nós temos o interior da Terra, lá onde todos nós vivemos, os seres vivos, seres humanos, né? Vivemos aqui dentro. E a litosfera é a parte mais externa da Terra. É uma camada rochosa que varia de espessura nas regiões montanhosas e nas grandes profundidades marinhas. Ou seja, em várias partes do planeta, nós temos diferentes grossuras da litosfera. Nós temos diferentes pedaços dessa camada. Por quê? Porque nós temos, né, partes diferentes no planeta. Então, nas regiões mais montanhosas e também lá no fundo do mar, nós temos rochas, nós temos solos diferentes, que é isso que envolve essa camada. E a camada, como vocês já viram aí no livro de vocês, ela pega a crosta terrestre da Terra e também a parte exterior do manto. A gente vai falar disso também um pouco mais lá na frente. E em algumas aulas bem anteriores, antes do nosso segundo bimestre, nós vimos, né, as camadas da Terra, crosta terrestre, manto e núcleo, que vocês também vão recordar um pouco disso daqui a pouco. Então, formada pela crosta terrestre, e oceânica. Por que isso? Por que terrestre e oceânica? Porque a litosfera, ela pega uma parte ali da crosta terrestre, ela pega uma parte continental e uma parte oceânica. Vocês vão ver melhor isso nas próximas imagens. E a parte externa do manto superior. Olha só, as características da litosfera. A litosfera, nome vem do grego litos, pedra, rocha, e saifara, que é esfera, que quer dizer esfera, vem do grego. Se relaciona com outras camadas, a hidrosfera, a atmosfera e a biosfera, sofrendo muitas alterações por efeito destas. É composta de minerais e rochas que podem ser de 3 tipos.
sedimentares ou ígneas, que podem ser magmáticas, e metamórficas. Gente, é muita informação, não estou conseguindo entender nada. Isso a gente vai ver através das imagens. E o que é importante lembrar agora, o que é a litosfera, que é a camada da Terra que tem as rochas, o solo, que envolve a crosta terrestre e o manto externo superior. E também como é que ela funciona. Ela faz parte também das outras camadas, mas ela sofre muitas alterações. E ela também é formada por rochas, né? Porque ali na crosta terrestre nós temos a formação de vários tipos de rocha e também vocês vão encontrar minerais. E o que é esse mineral e o que é essa rocha? Vamos ver aqui. A rocha ela é formada por esses minerais. E o que é esse mineral? É um composto químico que vem lá também das camadas da Terra. E aqui nós temos as placas da litosfera. A crosta terrestre é uma faixa fina e descontínua, dividida em blocos rochosos chamados de placas tectônicas. Na superfície dessas placas estão os continentes, devido às correntes de convecção geradas pelo calor irradiado do interior do planeta. Esses blocos se movimentam lentamente. Se é muita informação, não está dando para entender. Mas a gente vai passo a passo para poder falar bem devagar do que são placas tectônicas, apesar de que vocês já ouviram por aí, né? Ouviram em alguma aula algo sobre isso. Olha só, primeiro eu vou voltar nessa imagem aqui para poder falar do que são placas tectônicas e de onde elas vêm. A camada chamada de litosfera, ela é fragmentada em placas tectônicas, que é como está aí no livro de vocês. E o que são essas placas, de onde elas surgiram? Olha só, dinâmica interna da Terra. Lá dentro nós temos crosta, nós temos manto, nós temos núcleo, né? Vocês também têm lá magma, que é aquela parte mais pastosa do núcleo, né? Que também tem a larva. E o que é essa dinâmica interna da Terra? A estrutura interna da Terra diz respeito a composição do planeta em suas áreas interiores. Essas classificadas didaticamente conforme a sua composição físico-química. Nada de importante ainda para vocês. Olha só. Conhecer essa estrutura é conhecer a série de processos que condicionam as formas do planeta e também influenciam a sua dinâmica de transformação. Até o momento ele só está falando da transformação das camadas da Terra. Nada de demais. A estrutura interna do nosso planeta é classificada a partir de 3 principais camadas. Isso sim é muito importante para vocês. Camadas da Terra. A saber, o núcleo, o manto e a crosta. O que é crosta? Voltando lá nas aulas anteriores. Crosta terrestre é a maior camada da Terra, externa. Dentre as camadas estruturais da Terra, ela é composta totalmente por rochas, na forma sólida. Em termos minerais, por silício, magnésio e alumínio. São 3 tipos de minerais. Sua espessura, em média, é 25 km, variando em 6 km em algumas áreas oceânicas e até 70 km em áreas continentais. O que são essas áreas oceânicas e áreas continentais? Como eu falei para vocês, ali as rochas e o tipo de solo, elas pegam tanto
a parte da crosta quanto a parte lá da profundidade do mar. E o que acontece? As placas elas são divididas, as rochas são divididas entre os continentes, entre ali, né, a divisão ali dos continentes e também a divisão ali dos oceanos. É assim que é dividido as rochas, as placas. E o núcleo? O que é o núcleo? Assim como o manto, a crosta, o núcleo terrestre também é subdividido em interno e externo. O núcleo externo possui composição totalmente líquida, em um aspecto muito mais fluido que o do manto. O que é fluido, tia? É algo bem mais líquido, é algo que se move, que dá para se mexer ali dentro. E em um aspecto mais fluido do que o manto. Já o núcleo interno apresenta uma composição sólida devido à pressão extrema que se exerce sobre ele, formando uma liga maciça de níquel e ferro e outro elemento ainda não diagnosticado. Gente, isso são só informações químicas sobre o núcleo. Nada de demais também. Olha só. Manto. O manto terrestre é a maior dentre as camadas da Terra e se posiciona entre as duas continuidades terrestres existentes. Sua profundidade vai desde 30 km até 2.900 km, com temperaturas que, nos pontos mais profundos, chegam a alcançar os 2.000 graus Celsius. E a questão da lava, a questão ali do magma, né? Do magma da Terra, que é muito, apresenta temperaturas elevadíssimas ali dentro das camadas da Terra. E o que é essa foto aqui ao lado? Mostrando para vocês, ó, pedaço da litosfera, rochas da litosfera ali, da camada, e a placa continental aqui, e a placa oceânica, que é como ela é dividida. Ela tem pedaços ali, ó, próximo ao oceano e no meio também ali dos continentes. E como é que fica isso? Olha só. Que é uma placa tectônica. Depois da gente falar tudo isso de novo, depois de falar da crosta, do manto, do núcleo, que é uma placa. Placa tectônica ou placa litosférica é uma rocha, uma laje maciça, rochosa e contínua com formato irregular. Ela não é assim, um quadrado ou um retângulo. Ela tem uma parte redonda, ela tem uma parte mais quadrada, por isso formato irregular. Composta geralmente por litosfera continental e oceânica, como eu falei para vocês. Tamanho pode variar muito, de algumas centenas a milhares de quilômetros. As placas do Pacífico e da Antártida são as maiores. Lá no Pacífico e na Antártida, vocês vão encontrar algumas placas tectônicas ali, né, já um pouco deformadas, e elas são bem grandes, pegam centenas a milhares de quilômetros. E a espessura varia extremamente, desde menos de 15 quilômetros para a litosfera oceânica nova, até 200 quilômetros ou mais na litosfera continental, que é a que aproxima os continentes antiga, por exemplo, no interior da América do Norte e América do Sul. Muito antes, quando o planeta estava nas suas primeiras formações, a África ela ficava bem grudada ali, o país, o continente ficava bem grudado ali com o Brasil. Tanto é que houve toda essa fuga ali, fuga não, mas que essa trazida dos escravos para cá,
os continentes ficavam bem próximos, o Brasil ficava bem próximo da África, e hoje em dia, depois de toda uma transformação no planeta, elas foram se afastando devido ao crescimento ali da placa, que foi, né, afastando todos os continentes um do outro. Então, bora lá. Seguir. Evolução geológica da Terra. Todas essas informações nós vamos pegar, nós vamos, né, agora entender cada passo a passo da estrutura da Terra. Olha só. Há 200 milhões de anos atrás, todos os continentes estavam reunidos em um único continente chamado Pangeia. O que era Pangeia? É como se fosse ali uma mistura, era um único bolo dos continentes. Eles estavam todos, olha só aqui na primeira imagem, eles estavam todos grudadinhos. Há 200 milhões de anos atrás, a Pangeia começa a se partir no sentido leste-oeste, formando dois subcontinentes, Laurásia e Gondwana. Há 135 milhões de anos atrás, fendas separaram a América do Sul, a África e a Índia. O que é essa fenda? É como se fosse um vão, um buraco, um furo ali. Então, como eu estava falando para vocês, olha só, a América do Sul ali, né? Esse continente e a África, eles estavam bem grudadinhos e depois as placas foram afastando mais eles. Ó, afastando também a Índia e iniciando a formação dos oceanos Atlântico e Índico. A placa da Índia desloca-se em direção à Ásia. E o choque entre os dois blocos forma as regiões elevadas do Himalaia e do Tibete. Isso é uma informação super importante. Vocês precisam guardar isso aí. Por quê? Porque como é que se forma essa placa? Olha só, como é que se formam aí as montanhas, os picos ali de montanha bem alta, essas deformações todas no relevo. Como é que elas são formadas? Uma placa, né, que faz parte das camadas da Terra. A camada da Terra, ela vem, ó, de um lado, uma vem. Do outro lado, outro pedaço vem. E quando elas se chocam, elas causam uma deformação no solo, no relevo, na crosta. E, olha só, elas criaram aí o Himalaia e o Tibete, que são aqueles Alpes enormes lá em cima. E agora, olha só, tempo geológico refere-se ao processo de surgimento, formação e transformação do planeta. Então, é o tempo geológico aí da transformação do planeta. Para se ter uma noção aproximada do quanto a existência do ser humano é um mero episódio recente no tempo geológico da Terra, utilizamos algumas analogias. Por exemplo, se toda a história do planeta fosse resumida nas 24 horas de um dia, a existência da humanidade teria ocorrido nos últimos 3 segundos desse mesmo dia. Gente, aqui são informações de curiosidade para vocês, mas como eu falei, essas 4 informações aqui, elas são muito importantes, porque vocês precisam entender esse processo de que antes era uma Pangeia e depois elas foram, né, se afastando, foram criando os oceanos de acordo com a deformação ali do planeta Terra, da transformação também. Como que são criados ali os vulcões? Como que são criados, né? Como a gente tem terremoto, como eles têm essas montanhas, esses Alpes enormes. Por causa disso, porque há muitas deformações ali na crosta da Terra, tanto
Ali no manto também há muitas deformações do solo. E agora a gente vai chegar na parte das rochas. Aí para vocês, que eu já falei o que é rocha. Rocha, olha só, é um agregado natural formado por um ou mais minerais. É um conjunto ali, é uma bolinha, né, de minerais, de um mineral só ou de vários. E o que é mineral? Mais uma vez, é um composto químico, que ele é inorgânico. E o que é inorgânico? Ele não é formado nem por nada animal, nem nada vegetal. Ele é simplesmente químico. Olha só, seu processo de formação é contínuo e as primeiras rochas surgiram após a formação e o resfriamento da Terra. Ai, a Terra era muito quente antes? Sim, a Terra ela tinha há milhões de anos atrás, ela tinha sim uma temperatura elevada, considerável. E depois ela veio a ser mais resfriada. Os minerais eram uma massa pastosa, semelhante ao magma. Quando a Terra começou o processo de esfriamento, muitos minerais se solidificaram e formaram as primeiras rochas do planeta, que são as rochas magmáticas. Tem aí no livrinho de vocês as rochas magmáticas. Com a formação das chuvas dos rios e oceanos agindo como agentes de erosão, tia, o que é esses agentes de erosão? Do que ele está falando? Quando acontece uma chuva, a chuva vai cair no solo. O solo ele é lavado pela chuva. E quando ele vai e é lavado pela chuva, ou pelo um rio, ou pela água de um oceano, acontece que ele vai perdendo ali os nutrientes dele. Ele vai perdendo sais, ele vai perdendo minerais. E isso nós chamamos de erosão do solo. Olha só, aqui continuando, foram se formando novas formas de relevo. Os detritos, resultado das erosões das rochas primitivas, foram sendo depositados camadas por camadas da terra, nas depressões, dando origem às rochas sedimentares. A gente já falou que é depressão aqui. Em algum momento aí vocês já viram as formas de relevo da terra, ok? Em algum momento a gente vai estar relembrando essas formas. E depressão é uma forma de relevo também do Brasil, onde não deixa de ser uma fenda, né? Como se fosse um buraco. Dando origem às rochas sedimentares. O que é uma rocha sedimentar e o que é uma rocha magmática? Eu vou ler até o final com vocês, depois eu vou falar sobre cada um. Submetidas às condições de temperatura e pressão, as rochas magmáticas e sedimentares deram origem às rochas metamórficas. O que é uma rocha magmática? Magmática, ela já está falando que ela vem do magma, que está ali no manto da Terra, na camada do manto. E o que são as rochas magmáticas? Também chamadas de ígneas. São formadas pelo resfriamento e solidificação do magma pastoso, o magma que existe no interior da Terra e é expelido pelas erupções vulcânicas. Gente, tá ali, né, o magmazinho lá dentro do manto interior. E com o resfriamento de algumas áreas da Terra, né, com o frio que faz, o que acontece? Eles vão formando pedrinhas, vão formando ali as pedrinhas. E essas pedras, que são rochas, elas são formadas por esses minerais de lá que vem do magma. Olha só, ele é um líquido pastoso, mas de acordo com o resfriamento, com o esfriamento, ele vai formando blocos de rochas. E aqui um exemplo de uma rocha magmática ou ígnea é o granito.
Não sei qual é o exemplo que está aí no livro de vocês. Agora, olha só as rochas sedimentares. As rochas sedimentares são as rochas mais simples. Por quê? Porque é um processo muito simples. Nós temos uma rocha aqui, nós temos outra rocha aqui. E vai caindo água sobre elas, do rio, do oceano, vai caindo chuva. E o que acontece? Ela vai se desfazendo. E esses pedacinhos que nós chamamos de sedimentos, eles vão criando uma nova rocha. Então, os minerais que vêm dessa rocha aqui, número 1, e os minerais que vêm dessa rocha número 2, são, né, se juntam e formam uma nova rocha. Eu já estava comentando com vocês, mas vamos ler o conceito de rocha sedimentar, para completar com o que eu já expliquei. As rochas sedimentares resultam da deposição ou, né, da sedimentação dos pedacinhos de detritos de outras rochas ou de matérias orgânicas em depressões do relevo terrestre. A ação das chuvas, dos ventos, dos rios, mares e geleiras sobre o relevo desgasta as rochas da superfície terrestre. Como eu falei para vocês, a ação do vento, a ação das águas do mar, das chuvas, ali o desgaste das rochas da superfície terrestre, faz com que fique vários pedacinhos que você nem vê que já formou outra rocha. Quando você vê que uma ou outra está desgastada, você já formou outra rocha. Olha só, e um exemplo dessa rocha, nós temos o arenito, que é empregado na fabricação de vidros. Sim, gente, quem não sabia e agora sabe, o vidro ele é feito de pedacinhos. A gente chama quase que de areia, por ser tão fininho os sedimentos, né, da rocha que fazem o vidro. E o vidro, ele é líquido. Vocês não veem, mas ele é líquido, ele está escorrendo ali. Então, uma curiosidade aí para vocês, para quem não sabia. Olha só, o arenito que é fabricado ali, que é empregado na fabricação dos vidros. Argila, que é empregada na fabricação de tijolos e telhas. Essa daí vocês já sabiam, né? Argila, que a gente faz tijolo e telha, né? Que é aquele barro assim. O carvão mineral, que é utilizado como combustível. O carvão mineral, ele serve para muita coisa. Ele serve para pele, ele serve para combustível, ele serve para tudo, para várias coisas. Olha só, ele é uma rocha, ele é um tipo de rocha sedimentar também, tem vários pedacinhos. E ele é utilizado também ali para fazer combustível. Ele também está, como é que eu posso dizer para vocês? Ele também está dentro da produção ali. Não é só petróleo. E as rochas metamórficas. As rochas metamórficas também, elas são o mesmo processo das rochas sedimentares. Só que a gente tem uma magmática, a gente tem uma sedimentar, e elas juntas vão formar uma metamórfica. Metamórfica de metamorfose, que se transforma, que ela é transformada. Olha só, as rochas metamórficas têm sua origem na transformação de outras rochas magmáticas e sedimentares, quando submetidas a certas condições de umidade, calor e pressão no interior da Terra. Lá no interior da Terra, uma rocha sedimentar ou magmática, ela vai se transformar numa metamórfica. Quando ela pega muita umidade, quando ela pega muita pressão, quando ela pega muito calor, ok? No interior da Terra, a rocha transformada adquire novas características e tem sua composição alterada. Claro que ela tem sua composição alterada.
Como assim? O que quer dizer? Olha só, não é porque ela foi transformada numa metamórfica de uma sedimentar, não é que porque ela era sedimentar, que agora ela é metamórfica, que ela tem as mesmas características da sedimentar. Porque quando você é levado a uma alta pressão, uma alta temperatura, né, uma alta umidade, você vai perdendo aquilo que você tinha originalmente. Se por um acaso você pega muito sol, muito sol, as camadas da sua pele, você não usa protetor, as camadas da sua pele vão ser as mesmas camadas de sempre, de quando você era um bebê, de quando você era mais novo? Não. Ela vai ser super machucada, super transformada, e ela talvez daqui a um dia apareça manchas, daqui a algum dia você tenha algum problema sério de pele. Então, né, sempre vai ser transformada, por isso metamórfica. São exemplos de rocha metamórfica: o mármore, quartzo, gneiss. Gente, elas vão se transformando, elas vão sempre sendo ali lapidadas e vão se transformando em outros tipos de rocha. Olha só, mais um exemplo para vocês. O granito, que foi a que a gente viu também antes, rocha magmática, conglomerado. Olha só a mistura de vários pedacinhos de outra rocha, rocha sedimentar, e aqui o micaxisto, rocha metamórfica. Pode ter sido uma transformação de rocha magmática, é o que está aparecendo ali, ou sedimentar. E nós vamos agora para os solos. O que são os solos? E o que é solo? Esse solo, que às vezes a gente chama de terra, é a camada superficial da crosta terrestre, resultante da decomposição das rochas do subsolo. Contém substâncias orgânicas derivadas da composição de vegetais e animais. O solo, ele é aquela terra bem marronzinha, bem bonita, que a gente sempre vê. Nós temos uma mistura de tudo ali. E de onde vem esse solo? Ele vem também ali das camadas da terra, né? Mas ele vem da camada mais superficial, que é a crosta terrestre, que vai formando também esses pedaços de areia, esses pedaços misturados de rocha, né? Que tem substâncias orgânicas. Vem da decomposição de vegetais, de animais. Por quê? Porque quando um animal morre no solo, ou quando um vegetal morre no solo, uma folha cai no solo, várias propriedades ali do animal e do vegetal, eles adentram no solo. O solo chupa. E o solo acaba se misturando com tudo isso. Com animal, com vegetal, com rocha, tudo isso. E aqui eu quero mostrar para vocês, né? Aqui o perfil do solo que vocês têm aí na página 36, as camadas desse solo. Olha só, a primeira camada é a matéria orgânica. Por que orgânica? Porque ela é formada também por vegetal, animal e rocha. Ali, que a primeira camada é essa areia que a gente tem, né? Esse marronzinho bem bonito que a gente tem em algumas áreas. Matéria orgânica. E a segunda camada, matéria orgânica e inorgânica também. Inorgânica, eu já falei para vocês, que não tem origem, que não tem nada de origem nem animal, nem vegetal. E ela tem também, junto com a matéria orgânica, tem também, porque ela já está ali também mais próxima das outras camadas da Terra. Horizonte B, zona de acumulação, onde se acumulam várias partes do solo,
parte da crosta também, parte de rochas, matéria orgânica, matéria inorgânica. Olha só, horizonte C, materiais provenientes da rocha mãe. Olha só a rocha mãe aqui, ó. E aqui compõe já essa parte da rocha mãe. O que é essa rocha mãe aí? É a nossa estrutura lá dentro, né? Já chegando na camada da terra, né? Bem lá para dentro, na rocha, que inicia essas camadas de solo. E aqui na outra imagem, tá bem mais legal aí para vocês, tá bem mais explicativo. Olha só, camada orgânica, né? Matéria orgânica solta, como os restos de animais e plantas, como eu falei para vocês ainda agorinha. Olha só, todas essas duas camadas são orgânicas. Matéria mineral misturada com humus. O que é humus? É o solo. É essa parte mais marronzinha aí, como eu falei agorinha para vocês. Solo superior. Minerais de coloração clara, zona de eluviação e lixiviação. Essa zona aqui, Ai, tia, meu Deus, só falou palavra difícil, agora eu só vi palavras difíceis aí escritas. Gente, calma. Eu vou explicar bem passo a passo. O que ele quis dizer com zona de eluviação e lixiviação? O solo, ele é lavado até aqui. Ele é lavado até essa área. Lixiviação e eluviação, que é a lavagem do solo também, que é, como falei para vocês, a erosão. Subsolo já é bem profundamente, uma camada já bem mais profunda, ó. Acumulação de argila da camada superior. Já vai acumulando tanta coisa, né, daqui, das primeiras camadas, quanto as camadas mais acima. E material parental, material desagregado da rocha mãe. O que chega a ser esse material parental? É um material que ele faz parte aqui, ó, dessa rocha final, mas ele está mais acima. Ele está separado, ó, é um novo material, um material que faz parte também da rocha, mas que ele está tanto aqui, ó, próximo a essa camada, quanto a camada aqui da rocha. E rocha mãe, onde os materiais se depositam para formar o solo aqui inicial de todos, né? Que aqui é mais próximo da camada da crosta terrestre. Então, nós vamos terminar por aqui. Na próxima aula, nós vamos trabalhar melhor esse assunto, fazendo juntos os exercícios. E eu espero que todos estejam bem aí. Bom fim de semana para vocês e até a próxima aula.